Meditação não é mantra, meditação não é uma ginástica espiritual, apesar de ser um exercício. Meditação é algo, na verdade, bem simples. Meditação, eu gosto dessa definição, é ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Mas vamos mergulhar, eu quero ler com você João 5,19. Para a gente começar a falar um pouquinho disso. A verdade, queridos, é que Deus, do começo ao fim, na Bíblia, você vai ver Ele dizendo que a intenção dEle é se relacionar. A intenção dEle é o relacionamento. Eu quero começar com você por esse versículo, que não tem nada a ver com leitura, mas fala de relacionamento com Deus. Olha só. Jesus respondeu. Quem respondeu? Jesus. Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Aleluias. Vocês já viram o tema ali, né? Eles já colocaram lá. Fala para o irmão do seu lado, bora ler. Vocês que estão no grupo do WhatsApp lá, vocês já viram lá a figurinha que eu soltei alguma vez lá, né? Do bora ler. Porque isso em algum momento lá atrás, eu com um amigo meu, a gente começou a se estimular um ao outro. E eu mandava um áudio para ele. Sabe aquele áudio que soltaram no grupo esses dias? Que a menina grita, terra! Ou dá uns aleluia lá, eu não lembro exatamente o que ela grita, mas eu mandava tipo aquilo lá. Mas eu mandava só um, bora ler, menino! E ele respondia do outro lado, vamos lá, vamos ler! Porque a gente ficava se estimulando na leitura. E por que eu li esse versículo? O que tem a ver isso com a leitura? Queridos, esse que está falando conosco nesse versículo é Jesus. Jesus é o primogênito, é o primeiro filho de Deus. E nós hoje somos o quê? Vocês estão aí? Eu dei toda a letra, gente, me ajuda a pregar. Jesus é o primogênito, é o primeiro filho, mas ele foi o primeiro de muitos. Hoje nós, inseridos em Cristo, somos co-herdeiros de Cristo, como filhos de Deus também. Então, da mesma forma que Jesus só fazia o que via o Pai fazer, nós, como irmãos de Cristo e filhos de Deus, só podemos fazer aquilo que nós vemos. Vamos lá, gente. Acho que faz tempo que eu não falo isso, né, gente? Eu sou carente. Eu preciso da resposta, da atenção de vocês. Se a gente não fizesse questão de vocês, a gente fazia culto online, não tinha problema. Mas me ajuda a pregar. Nós, como filhos, só vamos fazer aquilo que nós vemos o Pai fazendo. E qual é o primeiro lugar que nós vamos ver o Pai fazendo alguma coisa? Na nossa vida. Mas como é que nós vamos ver Ele fazendo alguma coisa na nossa vida? Através de Cristo. Cristo é o primeiro de muitos filhos, então nós precisamos olhar para Ele. Presta atenção, eu vou mandar alguns versículos aqui agora para você depois ler em casa, que vão falar a respeito de meditação. A palavra nos traz várias referências sobre meditação. Eu quero te dar 6 versículos aqui, anota aí, Salmo 119, versículos 97, 101 e 102, e depois o 148. Gênesis 24, versículo 63. Gênesis 24, versículo 63. Pegou todo de Salmos? Salmo 119, ao versículo 97, 101, 102, Dálmatas e o 148. Gênesis 24, 63. Salmos 63, 6. E depois Salmos 1, versículo 2. Por que eu estou te dando essas referências? Eu estou te dando algumas passagens aqui que falam de meditação. Mas existem outras inúmeras passagens que vão falar a respeito disso. Daniel fala a Bíblia que ele meditava na palavra do Senhor dia e noite. Davi, em uma dessas passagens aqui, ele mesmo vai dizer isso. Medito na sua palavra dia e noite. Nós vamos ver inúmeras referências de homens que meditaram naquilo que o Senhor falava, naquilo que o Senhor falou. Nós vamos ver, talvez em 1 e 2 Reis lá, a história de alguns reis que pegavam os pergaminhos e começavam a ver. O pessoal começava a ler para eles e eles falavam, peraí, o que é isso? A história daquilo que Deus havia feito. E eles começavam a meditar, mas peraí, se Deus está falando isso, por que nós estamos fazendo aquilo? Um tal de rei Dário, quem lembra do rei Dário na história? Ele pega lá um menino, o menino começa a ler, e aí o menino começa a ler e fala,
eis que levantarei um rei chamado Dário, e Dário fala, ué, esse cara sou eu. Roberto Carlos sabe de nada, né? O Dário já cantou essa música há muito tempo antes. E ele começa a ver a história declarada por Deus antes da história acontecer aqui. Queridos, nós vamos ver inúmeras menções disso na palavra, meditação. E como eu já disse, meditação não é um mantra. Eu vou explicar um pouquinho melhor a diferença entre isso, entre meditação e leitura, entre meditação e estudo. Mas fica comigo aqui para você não se perder. Demóstenes foi um estudioso, queridos, de oratória. E esse homem, ele disse o seguinte: eu tenho a liberdade de fazer um ótimo discurso quando eu sou convidado, porque eu tive a disciplina de estudar oratória. Sabe quando você recebia aquela incumbência, você chegava no colégio, a professora falava, monta um grupo aí, 5 pessoas. Você falava, vocês no final do bimestre vão apresentar um trabalho para a sala. O que você faz? Você começa a se preparar, é ou não é? Se você for como eu, você deixa para a última semana, mas você se prepara. Mas você se prepara para fazer uma boa apresentação. Você investe um tempo naquilo. Por quê? Porque primeiro você não quer se lascar, e depois você não quer lascar com seus amigos também, né? Porque se você for mal, os meninos vão tirar nota ruim também. E eu lembro de uns professores que chegavam e falavam assim, todo grupo tem que se preparar, eu vou chamar um só para apresentar. Eu falava, isso é maldade. Aí a gente se descabelava lá para fazer, na época eu tinha cabelo ainda. E aí a gente apresentava o trabalho e dava bom. Mas por quê? Porque a gente teve a disciplina de se preparar antes. O que esse homem está dizendo, o que Demóstenes está dizendo, queridos, é que a preparação, a disciplina do preparo, ela te livra da vergonha de fazer uma apresentação ruim, de fazer uma apresentação que é sem pé nem cabeça. Sabe, eu já fiz apresentação em colégio que a gente só encheu linguiça. E aí o que acontecia? A professora vinha e fazia uma pergunta para a gente, derrubava a gente. Por quê? Porque a gente não estava preparado. Como é que nós nos preparamos espiritualmente? Aquilo que eu falei nas últimas 2 mensagens e nessa de hoje nós concluímos, são as disciplinas espirituais. Se nós queremos viver bem, se nós queremos estar preparados para tudo que nos sobrevém, nós precisamos exercer essas disciplinas com afinco. É a leitura, é o jejum e é a oração. É a oração em línguas e a oração no entendimento. Se nós praticarmos isso, queridos, vai chegar a pandemia, sei lá, o Covid 2023. Você vai falar, pode vir quente que eu estou fervendo, irmão. A gente não tem medo, a gente não tem receio das coisas que nos sobrevêm. Por quê? Porque nós estamos em Deus. E aí a gente declara como Paulo, a morte é lucro. E se não morrer? É lucro também, ainda vou fazer uma obra do Senhor nessa terra. Mas a gente não vive debaixo de medo. Por que a gente vive debaixo de medo? Porque a gente não conhece a palavra. Sabe por quê? Paulo vai dizer para nós o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quem é amor? Deus. Como é que Deus lança fora o medo? Aí Jesus declarou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta? A verdade? É o conhecimento da verdade. Sabe o que é interessante? Nós já vimos pessoas que se converteram, chegam em Jesus, aleluia, começam a frequentar uma igreja, começam a participar de um lugar que tem culto, começam a se envolver, mas dali um tempo ela se desvia. E alguns podem até dizer, né? Nunca esteve em Deus. Não, ela esteve, só de forma rasa. Por quê? O que acontece? Ela não conheceu a verdade profundamente. Porque se eu conheço a verdade profundamente, essa verdade me liberta. Ela não me aprisiona. Ela não me trava, ela não me impede de fazer nada, de viver nada. Nós precisamos mergulhar nisso. Nós precisamos compreender bem isso. Quantos aqui são obreiros na casa do Senhor? Quantos aqui pretendem ser obreiros na casa do Senhor? Você que não levantou a mão, seja repreendido. Mas brincadeira. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2 que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra. Esse obreiro não é aquele que prega. O obreiro não é aquele que toca somente. O obreiro é aquele que está fazendo qualquer coisa no Senhor, na igreja ou fora dela. Só que sabe o que é interessante, querido?
Essa palavra manejar, de 2 Timóteo, se você for no original, na tradução do original, ela tem um significado interessante, que é o seguinte: esse manejar é o cortar em fatias retas. E aí você já deve ter assistido o MasterChef, sim ou não? Fica sofrendo, igual eu fico sofrendo olhando aqueles negócios gostosos lá, e você vai na geladeira, só tem pão. Eu amo pão. Mas enfim, a gente está assistindo lá o MasterChef, e você já deve ter reparado que os caras às vezes fatiando alguma coisa, é ou não é? O cara põe uns dedinhos lá assim, só... E é interessante que fica tudo do mesmo tamanho. Mano, não dá isso, eu corto devagarinho uma salsicha. A Rebeca fala: amor, corta aí, vou fazer um macarrão com salsicha. Aí eu começo a cortar, uma sai com 3 milímetros, a outra com 2,5, a outra com 1, a outra com 5. Eu não consigo, eu não manejo bem isso. Esse manejar bem a palavra é isso. É você cortar em fatias da mesma forma, do mesmo tamanho. Mas como é que nós conseguimos cortar tudo no mesmo tamanhozinho? Como é que o cara do MasterChef chega lá para participar do MasterChef e ele chega cortando aquilo? Ele se inscreveu no Oba-Oba? Ah, vou lá hoje, tô afim. Você já cozinhou? Já, miojo. Não, esse cara certamente fez alguma coisa antes. Ele tem tempo de experiência. Ele tem tempo envolvido com aquilo. O manejar bem a palavra que Paulo está dizendo é exatamente isso. É você ter tempo com a palavra e conhecê-la bem, e não desvirtuá-la, não tirá-la do caminho. O manejar bem, querido, é ser bom na palavra. E não é um ser bom de vanglória. Ah, eu sou bom. Mas é o ser bom no sentido de manejar, de você ter experiência, você ter contato. Aquelas pessoas que chegam no MasterChef, elas têm anos de experiência na cozinha. Talvez com 6 meses, 5 meses, você já comece a manejar bem ali a faca. E aí dá aquela cortadinha. Cara, a gente não precisa de 20 anos para manejar bem a palavra. Mas a gente precisa passar tempo com ela para manejá-la. Qual foi a última vez que você passou tempo com a palavra? Nos últimos dias eu mando lá o versículo do dia lá, né? O versículo não, os capítulos lá que a gente está na leitura. Não tenho nem resposta. Às vezes nem eu respondo. E isso não é uma cobrança de ninguém. Em nenhum momento você vai me ver te cobrando. E aí, tá lendo? E aí? E aí? E aí? Eu mando lá no intuito de te incentivar a isso. Mas nós precisamos que eles investir tempo nisso. Aí você pode até dizer, né? Não, me falta tempo. Não, não te falta tempo, te falta prioridade. Porque outro dia a gente estava, acho que numa célula, o Michelzinho falou, a gente passa 2 horas no celular. Fazendo o quê? Tem algumas pessoas que vão jogar Minecraft, tem outras pessoas que vão jogar o joguinho da Fazendinha, tem outras pessoas que vão jogar, eu gosto de um joguinho lá que é Paciência Spider. Eu sou velho, né? Quem gosta de coisa assim é velho. Eu gosto dessas coisas. Tem gente que vai jogar joguinho de arma, de tiro, mas você passa tempo ali, por quê? Porque aquilo é uma prioridade, porque você gosta, porque te dá prazer. Por que nós não passamos tempo com a palavra? O Márcio ministrou quarta-feira, ele falou de 7 inimigos, não são só 7, mas ele mencionou 7 inimigos da oração. E quer dizer exatamente isso. A gente chega em casa, a gente fala, não, vou parar aqui 5 minutos para dar uma relaxada. Aí você para 5 minutos na televisão e aí você bota um episódio de 45 minutos. Da Netflix, do Prime, do Google Play, qualquer que você quiser. Disney Channel, né, que tem agora também. Aí você assiste um episódio, você fica curioso, porque o episódio termina, a gente deixa uma faísquinha pro outro episódio, né? Não é verdade? Só eu que sou assim? Gente, eu sou carente, eu vou ficar falando até vocês responderem. A gente vai, aí você vê, você passou 1h30 ali assistindo. Aí você fala, não, vou tomar banho, nem jantei ainda. Aí você vai tomar banho. Aí você toma um banho, dá aquela relaxada, aí você janta, bate o sono. Aí você fala, não, Deus conhece o meu coração. Ele conhece, Ele sabe que você não está priorizando Ele. A gente tem que parar de dar desculpas, queridos. Nós precisamos ser a resposta para os nossos dias. Nós cantamos Maranata, né? E eu estou insistindo nisso. Nós cantamos Maranata, hora vem, rasgue os céus e desce. A gente acabou de cantar outra canção também, né? Os céus começam a se abrir. O que é isso? Está falando da volta de Cristo.
Mas ele só voltará, queridos, quando nós formos uma noiva que está preparada para a volta dele. Nós só partiremos para isso quando nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Jesus não vem buscar uma noiva com ruga, com mácula, sofrendo. Ele vem buscar uma noiva preparada, com vestes brancas. Está comigo? Você quer ir ou você quer ficar? Alguns estão em dúvida. Eu quero ir. E como é que nós vamos com ele? Se nós estivermos preparados, nós precisamos estar prontos para isso. Se prepare para isso. Nós precisamos, queridos, nos relacionar com a palavra, lê-la e permitir que ela nos leia também. Olha só, o propósito da meditação é estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus. Como é que a gente mergulha mais profundo em Deus? Com o conhecimento. Como é que nós conhecemos a Deus? Por meio da palavra. O testemunho que os irmãos contaram aqui edificam as nossas vidas. Mas nós não conhecemos mais a Deus por meio do testemunho deles. O testemunho deles nos impulsiona a querer mais de Deus, a mergulhar mais nele, e aí mergulhar na palavra, e aí mergulhar em oração, e aí mergulhar numa busca mais intensa pelo Senhor. Aonde que você espera estar quando Jesus voltar? Os meninos começaram, o Michelzinho, a Dala, né? Eles começaram a dizer isso esses dias. Eu falei, nunca pensei dessa forma. Porque a palavra diz lá, né, que na parábola das 10 noivas, das 10 virgens, né, fala que para 5 delas ele chegou como um ladrão. Na realidade, a palavra diz que ele não vem como um ladrão. Ele vem buscar a sua noiva, tem uma data marcada para o casamento. Mas eles começaram a declarar, ei, você espera que Jesus chegue aqui como um ladrão? Eu comecei a compreender algo diferente. Eu falei, puxa, é verdade, se nós não estamos preparados, quando Jesus voltar, ele virá como um ladrão para nós. Ladrão é coisa boa? Não. Ah, você está dizendo que Jesus é ruim? Não, eu estou dizendo que nós não fomos bons para estar preparados para Ele. Eu não estou falando, querido, que nós precisamos fazer algo para garantir a nossa salvação. A salvação está garantida. Eu estou falando que nós precisamos nos esforçar para nos tornar a estatura de varão perfeito. Sabe, a gente costuma dizer muito isso, né? Não, Deus te aceita como você está. É ou não é? Sim ou não? Isso é uma mentira. Deus te ama como você está, mas Ele não te aceita como você está. Lá no final da mensagem eu vou ler o versículo que eu vou te explicar isso melhor. Mas fica aí maturando isso. A meditação, quer dizer, é a porta de entrada para a gente mergulhar mais profundo no Senhor. A meditação é o convite para o Senhor, ei, entra. A meditação é Jesus batendo do lado de fora, esperando a gente abrir a porta. A meditação é o abrir de portas e a declaração, vem Jesus. Vem, nós queremos nos relacionar contigo. Vem, Deus, eu quero estar mais profundo no Senhor. Sabe, Apocalipse 3:20 vai dizer lá, eis que estou à porta aí, bato. Mas porque a gente lê pouco a palavra, a gente não sabe para quem que ela é escrita. Muita gente acredita que isso se refere àqueles que não estão em Deus. É ou não é? A gente acredita, eis que estou à porta e bato, significa que ele não faz parte da nossa vida, então ele não entrou ainda. Mas sabe, João, o apóstolo, ele escreve esse texto direcionado à igreja de Laodiceia. Querido, igreja tem Jesus ou não tem? Sim ou não? Sim. Eram pessoas que estavam em Deus, eram pessoas que estavam em Cristo, mas ele continuava declarando, eis que estou à porta aí, bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que é o cear? Você come em pé? Geralmente. Já aconteceu de comer em pé, mas usualmente você come como? Sentado à mesa. A mesa, querido, é um lugar de intimidade, mesa é um lugar de conversa. Mesa é o lugar onde nós desfrutamos mais intimamente das pessoas. A gente começou a criar um hábito, todo domingo a gente senta na mesa e nós desligamos a televisão, nós deixamos o celular de lado, ainda que seja para a gente comer 25 minutinhos ali, rapidinho, mas a gente quer estar ali por inteiro, com o Isaac, com o Caio, eu e a Rê. Por quê? A gente se assenta à mesa, mas a gente está no celular.
A gente se assenta à mesa, está no celular, está com um prato e ainda está assistindo um seriado na televisão. O jornal, o programa do falecido Gugu, né? A gente assistia bastante também. Sabe, a gente precisa desfrutar mais dos relacionamentos que estão disponíveis para nós. E o desfrutar do Senhor é isso. Eis que estou à porta e bato. Esse é um convite de Jesus para nós. Eu quero entrar. Como é que nós dizemos, Jesus, entra? Quando nós nos relacionamos com a palavra. Sabe, querido, meditação não é nada complicado. A meditação oriental, ela aponta para algo que é o esvaziar de mente. Nós precisamos esvaziar a mente para entrar num lugar de tranquilidade. Queridos, no meio dos cristãos existe um jargão antigo, né? Mente vazia, oficina do diabo. A gente não entra em meditação para esvaziar a mente. Isso é meditação ocidental. Nós precisamos entender, queridos, que a meditação cristã, ela é algo diferente. A meditação cristã é a tentativa de nós preenchermos a mente, entregando ela ao Senhor. Mas olha só, abra comigo aí. Cadê a passagem? Eu acho que eu não anotei a passagem. Ou eu vou ler mais para baixo. É Filipenses 4, se eu não me engano. Filipenses 4:8. Conseguiu por aí, ó? Lê comigo aqui atrás, ó. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se. É o quê? Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Por que Paulo nos aponta para isso? Porque dessa forma, nós recheamos a nossa mente de coisas que vêm do alto. Sabe, talvez você como eu já tenha feito essa oração. Pai, leva cativa agora a minha mente. Quantos aqui já fizeram essa oração? Só eu. Só eu? Já orou, certamente você já orou. Pai, leva cativa agora a minha mente ao Senhor. Querida, essa oração nunca poderá ser respondida se a sua mente não estiver recheada da palavra. Porque o Senhor não aprisiona ninguém. Ele não lança uma cordinha e te puxa como se você fosse um boi. Nós precisamos compreender, queridos, que essa parte é nossa. Existe aquilo que Jesus já fez, foi morrer na cruz e ressuscitar e pagar um preço de morte por nós, para que nós tivéssemos vida nele. Mas existe uma parte que é nossa, uma incumbência que é nossa, de nos prepararmos para nos tornarmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Como é que nós nos preparamos para ser varões perfeitos? Cara, colocando a palavra para dentro. Querido, pense comigo, se você chega na África, a gente costuma falar muito disso, né? Você chega na África, tem aquele menino mirradinho lá que não recebe comida, está desnutrido, desprovido de alimento, de comida, de água, de um monte de coisa. Como é que ele vai ganhar peso? Você vai mandar uma imagem para ele de uma picanha, ele vai comer? Vai ganhar peso? Não. Ele vai comer se alimentando com frequência. Você pode chegar uma vez lá com um banquete, ele vai comer um monte, mas depois ele vai ficar sem comida de novo. Se você não chegar lá todos os dias levando comida para ele, ou se você não preparar ele para que ele desfrute de algo de outra forma, ele não vai se alimentar, ele vai continuar desprovido de alimento. E dessa forma desnutrido. Como é que nós somos nutridos espiritualmente? Vindo à igreja só de domingo à noite? Não. Nós precisamos ter contato com a palavra. Sabe o que nós buscamos pouco? Se nós, como noiva de Cristo, queridos, e nós somos noiva de Cristo, amém? Nós não podemos nos relacionar com um noivo, queridos, por meio de um terceiro. Eu não sou terceiro na sua vida. Você topa se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, ou com o seu namorado, ou com a sua namorada, por meio de uma terceira pessoa? É legal? Pensa eu em casa, aí eu quero namorar minha esposa. Eu vou namorar ela com um terceiro. Isso é pornografia. Isso é adultério. Ou ainda no namoro, eu vou sair com meu namorado. Não, sai aí com a câmera.
eu estou contigo. Tá nada. Mulheres, se o seu marido falar isso para você, vai lá, me leva na câmera que eu estou junto com você, você vai se dar por satisfeito? Vai ficar fula da vida, duvido. Mas com Deus, com Jesus, a gente se satisfaz com o Tiago pregando domingo à noite. Que não dá para ser dessa forma. Sabe por que a gente busca pouco ao Senhor? Que a nossa sede por Ele é pouca. Eu já falei aqui outras vezes, por que nós temos fome? Você sabia que se você passar 4 dias sem comer, você não tem mais fome? A sua mente, o seu corpo tira isso da sua sensação, eu não sei como é que se explica isso. Mas após 4 dias você não tem mais fome, você não sente mais essa necessidade. Você morre. Você fica só com a água, só que você não tem mais desejo de comer uma comida, de mastigar uma comida. Espiritualmente é a mesma coisa. Você passa 3, 4 dias sem ler a palavra, sem ouvir nada do Senhor, cara, você não tem mais desejo. Nós precisamos mergulhar profundo na palavra. Você quer mais de Deus? Abre a Bíblia e começa a ler todo dia. Ah, mas eu não entendo. Lê. Deixa essa parte com Ele. Aquilo que você não entender, chegar lá naquela passagem gostosa de Números, 132.249.000, sei que da tribo de Benjamim, 130. Eu sei que você pulou já essa parte da Bíblia, né? Eu já fiz isso também. Mas pega outras partes que são mais compreendíveis, que são mais fáceis a interpretação. Ou busca uma alternativa, começa a ler um comentário bíblico, que nós temos espaço. O que nós não queremos é dar prioridade para isso. A gente investe recurso e dinheiro e a gente compra lá um videogame, a gente compra lá um tênis de R$600. O Abinazaf falou disso, né? Perguntou lá pro Tiago qual era o preço do tênis dele. E o outro menino que veio da Rio Santos não sabia nem o nome do tênis, né? Da marca do tênis. Mas a gente investe dinheiro em coisas, queridos, que vão durar meses. E naquilo que pode transformar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história e tocar outras vidas, a gente não investe. A gente fala, não, muito caro. Você quer me ver feliz? Quer me ver alegre? Chega, dia 29 eu faço aniversário, olha aí. Chega e me dá uma coletânea de comentários bíblicos. Eu gosto mais que picanha, filho. Porque é tão gostoso. Eu tenho uma que eu estou namorando tem uns 2 anos. Eu não tenho recurso, mas eu estou namorando ela. Já mostrei pra Rê. Ela falou, mulher, é carinha, né? Eu falei, mas é das boas. Mas eu estou ali, eu estou querendo, estou buscando. Enquanto isso eu tenho outras alternativas, eu tenho outras coisas. Sabe, a gente quer um namoro, uma manifestação mais intensa do Senhor nas nossas vidas, mas a gente fica só esperando Ele fazer. É aquela parte que eu brinco sempre, né, do versículo, ó, do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. A gente está deitado esperando Deus fazer tudo. Eu vou ser um avivalista. Como é que eu estou me preparando para isso? Não, o Senhor é quem faz. Engano. Você vai ver na história, queridos, nenhum homem que foi levantado para ministrar a palavra às nações de forma intensa, que se tornou relevante, conhecido, nenhum homem ficou assim, acomodadinho, esperando Deus fazer tudo. Geralmente esses homens mergulham, cara, nessas disciplinas espirituais, leitura, jejum, oração. Nós precisamos mergulhar nisso. Nós precisamos mergulhar nisso. Você quer ver uma coisa simples? Quando nós oramos, geralmente a gente fala, vamos orar. Você faz o quê? Fecha o olho e baixa a cabeça, é ou não é? Por que você faz isso? Existe algum versículo na Bíblia que diz, quando orares, fechai os vossos olhos e curvai a vossa fronte? Tem algum versículo que diz isso? Vamos lá, gente, me ajuda, eu sou carente. Não tem. Por que a gente faz isso? Essa é uma disciplina que nós adquirimos, porque dessa maneira nós nos concentramos melhor naquilo que está sendo dito. Às vezes até naquilo que nós mesmos estamos dizendo. Eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes orando. Às vezes eu oro de olho aberto, eu começo a andar e tal. Daqui a pouco eu falo, o que eu estava orando mesmo? Deus, desculpa, eu não lembro, vou orar tudo de novo. Aí você ora tudo de novo. Geralmente de olho fechado você concentra melhor, você flui melhor naquilo. Por que nós fazemos isso? Isso não é um mandamento, mas essa é uma disciplina que nós exercemos de forma simples. Sabe, o jejum, a oração, a leitura da palavra é uma disciplina também.
que vai nos aproximar de Deus. Meditação, queridos, é o mesmo. Ela faz parte disso. Olha só, me assusta uma pesquisa, eu falei dela no começo do ano, que fala a respeito da leitura da palavra, da leitura bíblica e a importância dela ser frequente. Nesse estudo, eles apresentaram o resultado de pessoas que leem a palavra pelo menos 4 vezes na semana. Fala para o irmão do lado, só 4. Segunda você descansa, aí lê terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo você descansa de novo. Olha só, o sentimento de solidão cai em 30% para as pessoas que leem a palavra 4 vezes na semana. Os problemas como raiva caem em 32%. Está raivoso? Não é só a vacina que você precisa tomar da raiva, é a leitura da palavra. Problemas no relacionamento, queridos, com o cônjuge, com familiares, com seus filhos, ou com seus chefes, com seus patrões, caem em 40%. Alcoolismo cai em 57%, olha só. Só de ler a palavra, o alcoolismo diminui em 57%. Você tem noção do que é isso? O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. A gente costuma dizer, né, eu quero viver o novo. Tem até a música aí que a gente canta bastante, né? Eu quero viver algo novo. A gente canta. Mas a gente não lê a palavra para viver algo novo. Isso gera o quê? Estagnação espiritual. Olha o que diz aqui. Se você ler 4 vezes na semana, o sentimento de estagnação espiritual cai em 60%. Você quer romper? Você quer passar para o próximo nível? Você quer caminhar uma milha a mais? Cara, leia a palavra. Eu não estou falando de você gastar 2 horas lendo a palavra, eu estou falando de você ler 15 minutos. Se você for preguiçoso, pega os salmos. Você lê 5 salmos em 5 segundos. É muito rápido, você pega lá os primeiros 5 salmos, não dá 2 páginas. Eu não estou falando de 2 folhas, eu estou falando de 2 páginas. Um lado e outro. Dá para ler isso ou não dá? Dá? Por que a gente não faz? O contato com a pornografia cai em 61%. A pregação aos descrentes, queridos, aumenta em 200%. Você tem noção do que é isso? Você quer ver o evangelho avançar? Sim ou não? Cadê o Lucas Evangelista? Subiu? Está aí atrás das câmeras? Você quer ver o evangelho avançar, querido? Começa a ler a palavra. Por quê? Você começa a pregar aquilo de forma natural. Naturalmente você se encontra com alguém, o cara fala alguma coisa, você já tome palavra. E não é aquele cara chato, porque você vive uma verdade. E a verdade liberta, é leve. Ela te torna livre, ela não te torna aprisionado. Vira e mexe, tem um pessoal, uns amigos nossos, meus, né, de faculdade, da época de faculdade. Esse ano nós fizemos 10 anos de formado. Eu falei, misericórdia, 10 anos que eu me formei. Eu falei, eu não vou nem pensar na escola, porque vai mais ano, né? Mas a gente se reuniu, aí os meninos começam, pegam o uísque e tal. Eles olham para mim assim, tem problema? Eu falei, nenhum, cara, toma. Eu não gosto. Você pode tomar, você é livre. Ah, não, sei lá, né, a sua religião. Eu falei, cara, a minha religião não proíbe a bebida. A minha religião fala contra a embriaguez. Você não precisa pegar isso também e usar como desculpa para você sair bebendo à torta e à direito. Eu só fico bêbado tomando 62 latinhas. Eu tomo 61. Você está aprisionado ao seu vício. Neste caso, a verdade não te libertou. Está entendendo? Eu vou falar. Maconha é pecado? Sim ou não? É ou não é? Tá com medo de responder, né? Orégano é pecado? Responde sem medo, gente. Não tem problema. Orégano é pecado? Não, você bota lá na pizza, é gostoso, não é? É. A maconha é pecado? A maconha foi uma planta feita por Deus? Sim ou não? Foi. Então, se a maconha foi feita por Deus, a maconha é pecado, então Deus pecou. A questão não é que a maconha é ou não pecado. A questão é que a embriaguez é. E como é que isso aplica a maconha? Alguém fuma maconha para ficar são?
Não, é para dar uma chapadinha, não é? É vício. Vício é pecado. A maconha como medicamento medicinal prescrito por um advogado, ó, por um médico, é algo bom. Tem muita gente que utiliza, que faz uso disso. Mas não é para ficar chapado. Tá entendendo, querido? Faz sentido para você? Nós precisamos compreender melhor a palavra, queridos. Olha só, o último dado dessa pesquisa, ele diz que a capacidade de discipular outras pessoas aumenta em 230%, só pelo fato de ler a Bíblia. Você quer vencer pecados, queridos? Você quer romper no Senhor? A leitura vai te impulsionar a isso. Não é um gabinete com o pastor. Se precisar, queridos, nós somos sempre disponíveis. A gente não tem problema com isso, a gente gosta de estar junto de pessoas. Até os que têm medo do Covid, a gente fica longe, não tem problema, mas a gente quer estar junto. Precisa de uma conversa, vamos conversar, vamos alinhar, vamos orar, vamos ver o que Deus nos direciona. Mas sabe, as respostas que você precisa não estão em mim, estão em Deus. Nós precisamos mergulhar nisso. E olha só, queridos, a CEPAL aponta que 60% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. E esse foi um dado que me chocou ainda mais. Porque você tem noção do que é isso? A cada 10 pastores, 6 nunca leram a Bíblia inteira. A primeira vez que eu vi essa informação, né, esse dado, eu falei, glória a Deus, Pai. Eu nem sou pastor, mas eu já li a palavra inteira, de capa a capa. Deixando de lado aquelas vezes que eu pulei, aqueles versículos lá de 1000 e tanto. Depois eu voltei e li, eu falei, eu vou ler esse negócio. E li. Tem um propósito para estar lá, ainda não descobri, mas tem. Agora, qual é a questão, queridos? Nós estamos ouvindo homens e mulheres que estão anunciando o Evangelho, mas que nunca leram a palavra inteira. A gente declara, eu acredito na palavra de cabo a rabo, mas a gente nunca leu a palavra inteira. Como é que nós podemos declarar que nós acreditamos em algo que nós nunca tivemos contato com isso? Hoje nós não temos nenhum visitante aqui, mas a pessoa chega aqui pela primeira vez e eu posso perguntar, você confia em mim? Ah, confio. Confia por quê? Ah, porque você está pregando ali. Você não me conhece. Como é que nós confiamos em alguém? À medida que nós nos relacionamos, à medida que nós conhecemos. Nós precisamos entender, queridos, que nós só vamos conhecer o Senhor completamente à medida que nós nos relacionarmos com a palavra dEle. Vocês estão aí? Como é que nós vamos falar, queridos, de princípios cristãos? Como é que nós vamos falar a respeito de um Cristo que nós não conhecemos? Nós precisamos mergulhar nisso. Abra comigo aí Romanos 12, versículo 2. Eu quero te incentivar aqui, aproveitar esse momento, só para te incentivar aos cursos que nós teremos ano que vem. Nós temos, queridos, a oportunidade de ser um homem ao máximo, não caminhe sendo um homem ao mínimo. Nós temos a oportunidade de entender, de discernir as características da mulher única que Deus te fez para ser. Não seja uma mulher mais como tantas outras. Nós temos a direção de como, biblicamente, nós devemos manusear as finanças nas nossas vidas. Nós temos a direção, queridos, de como ser um casal à luz da palavra. Curso Aliança, Homens ao Máximo, Mulher Única, o Crown, são cursos que nós estamos implantando, queridos, que vão fazer diferença na minha e na sua vida. Por quê? Porque eles são fundamentados na palavra, e a palavra liberta. Vamos ler esse versículo, Romanos 12, 2. Todos vocês conhecem ele. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Olha só, quem é que transforma? Deus. Deixem que Deus os transforme. Se Deus quer transformar, Ele te aceita como você está? Sim? Ele te ama como você está. Deus te aceita como você está? A respeito da salvação, sim. Eu não preciso ser transformado para primeiro viver a salvação. Mas depois que eu passei pela salvação, que eu aceitei o Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele me aceita como eu estou? Ele quer que eu fique daquele mesmo jeito até o fim da minha vida? Não. Senão Paulo não ia nos dizer isso.
E esse nem é o versículo ainda que eu vou explicar sobre isso. Mas olha só. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A mente, querido, só é renovada quando ela se dedica às coisas que a renovam. Pensa comigo. Eu passei por um dia intenso. Joguei futebol, fiz academia, fiz um monte de coisa, trabalhei, aquele negócio todo. Como é que eu vou ser renovado? Se eu dormir, se eu deitar para descansar, é ou não é? Agora, se eu ficar acordado até as 2 da manhã, no outro dia levantar às 5 da manhã para ir trabalhar ou para ir fazer academia de novo, o que vai acontecer? Eu vou acordar descansado? Ou vou acordar fadigado? Por quê? Porque eu não me dediquei às coisas que me renovam. Como é que a nossa mente é renovada? Como é que a mente se renova? Querido, eu amo David Leonardo, tá? Mas não é ouvindo toda segunda-feira de manhã o David Leonardo que sua mente vai ser renovada. Isso pode ser parte desse processo, mas é um contato diário e frequente com a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nisso. Olha só, João 8,32. Aquilo que eu acabei de dizer, né? A gente falou de Jesus. Jesus disse isso: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não são as boas sensações, não são as experiências profundas em Deus, não é o êxtase que nós sentimos no momento de louvor que vai nos renovar a mente, que vai nos libertar. O que vai nos libertar? É o conhecimento da verdade. E quem é a verdade? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é só o conhecimento de Cristo que poderá nos transformar, gerará em nós essa transformação, essa mudança, essa liberdade. Como é que nós conhecemos? É o que nós lemos agora há pouco. Olha só, por que é importante nós estudarmos matemática? Para eu não chegar na banca, na padaria um dia, com uma nota de 100, eu comprar 10 pães, o cara me devolver R$5. Está me entendendo? A matemática, ela me auxilia a não dar o troco errado, a não ser enganado na devolução de um troco. Isso é o quê? Liberdade. Não é aprisionamento. Você concorda comigo? A meditação, a leitura é a mesma coisa. À medida que você busca, que você mergulha, que você vai se aprofundando na palavra, isso vai gerando em você essa liberdade, essa libertação. Não da matemática, mas de tudo aquilo que te aprisiona. Abra comigo aí, Deuteronômio 11, versículo 18, 19 e 20. Nós vamos ler rapidinho, eu já estou bem no finalzinho. Olha só o que diz esse texto. A gente acabou de ler também Filipenses 4:8, né? Que Paulo fala para nós mantermos a nossa visão focada naquilo que é bom, agradável, naquilo que dá louvor ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Nós só mantemos os nossos olhos voltados para as coisas do alto, se nós estivermos focados nisso. Olha só, Deuteronômio 11, 18 e 20 ao 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas as mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensinem-nas aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Querido, isso para nós fala a respeito de um padrão de pensamento e um padrão de comportamento. Por que era importante? Por que Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, ele colocou esse texto? E ele menciona isso. Amarre as mãos e a sua mente, a sua cabeça. Sabe por quê? Você já parou para fazer uma análise cruzada de que a marca da besta, ela é referida e ela é apontada como algo na mão e na testa. E a gente acha que é um chip. Pode até ser, pode até fazer parte. Mas, querido, vai muito além disso. Quando se trata de algo na mão e algo na cabeça, o padrão de pensamento
define o padrão de comportamento. Aquilo que nós pensamos define a forma como nós nos comportamos. Quando eu mantenho a minha mente cativa ao Senhor, quando eu mantenho a minha mente cheia da palavra do Senhor, isso define um padrão de comportamento. Renovem a sua mente, permitam que o Senhor os transforme. O Senhor nos transforma por meio da palavra. E aí, conforme nós somos transformados, o nosso comportamento muda. Sabe, você que é convertido há algum tempo, você chega em algum lugar e as pessoas já não falaram isso para você? Você está diferente. O que aconteceu? O que mudou? Você fala, eu não mudei em nada. É que na realidade você não percebe essa mudança. Sabe quando você começa a ir para a academia? Você vai. Você percebe que você está emagrecendo? Se você não estiver subindo na balança todo dia, você não vai perceber. Porque você está em contato com o seu corpo ali o tempo inteiro. É igual eu aqui, cheguei um dia aqui na igreja, a pessoa brincou, você está com AIDS? Você está emagrecendo. Eu falei, sai para lá, demônio, em nome de Jesus. Esse contato com a palavra, queridos, é o que vai nos transformar. A gente ouviu esses dias aí, né? Não, porque a vacina vem com placebo, que tem inteligência artificial, e aí é o caminho para a dominação das máquinas, a Matrix está sendo implantada. Eu falei, nossa, que ideia, os caras têm umas ideias, por que não vai ler a Bíblia, mano? Em nome de Jesus. Mas a gente até acredita, né, que do mesmo jeito que na Matrix lá, a gente vai ficar quietinho, e o cara vai inserir um disquete lá, e a gente vai aprender toda a palavra em 2 segundos. A gente precisa investir tempo nisso, querido. Nós precisamos investir tempo na palavra. O nosso comportamento fala daquilo que nós estamos pensando. Mas da mesma forma, se nós olharmos para o nosso comportamento, fala também daquilo que nós não estamos pensando. Sabe, a gente é explosivo, você fala, pouca palavra. Tem problema explodir em algum momento, você se irar? Não tem. Nós todos falhamos. Vira e mexe, eu explodo com os meninos em casa. Tira a nossa paciência. É normal. Cláudio Duarte brinca muito disso, né? As crianças entraram por uma porta, a paz saiu pela outra. E não é paz no sentido de ter paz, de viver uma família boa, tranquila. É paz no sentido que a criança não para, ela fica o tempo inteiro. Papai, mãe. Você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Fala logo o que aconteceu. É nesse sentido. Por que eu estou falando das crianças? Por que eu falei das crianças? Aí você responde, sei lá, você que está pregando, né? Mas olha só, vamos ler uma outra passagem. João 17, versículo 3. Eu quero te trazer uma explicação bem simples. Meditação é o devocional que você faz todos os dias. Agora, o estudo da palavra é algo mais analítico, que você aprofunda, que você vai na origem, você vai no original. O que é essa palavra? O que é isso? Você gasta, você investe mais tempo. Em outras palavras, a meditação, ela degusta. O estudo explica. A gente pode só degustar. E isso é bom, isso é maravilhoso. Sabe aquela picanha? Tem gente que vai gostar daquela gordurinha, bem assadinha. A linguicinha, pãozinho com alho. Uma pizza. Tem gente que gosta de calabresa, tem gente que gosta de 3 queijos, tem gente que gosta de frango catupiry. Você pode degustar. Agora, como é que faz? Você explica a pizza? Se você explica a pizza, me explica isso. Por que a gente compra uma pizza redonda, que vem numa caixa quadrada, e as fatias dela são cortadas em triângulos? Faz sentido? Nenhum. Explica isso. Eu não, nunca estudei, nunca analisei isso. A gente pode degustar, mas existe espaço para a gente explicar isso também. E não é explicação no sentido de você vai explicar toda a palavra, mas é que você vai se aprofundar. Eu não estou falando aqui, querido, de você ler a Bíblia e ticar lá, cheque. Sabe, muita gente faz academia, né? Vai lá, faz aquela selfie e fala, tá pago. Não é nesse sentido.
Eu não leio a Bíblia para postar, tá pago. No passado eu até postava, muitas vezes eu postei, e era na intenção de incentivar outras pessoas. Eu cheguei num momento que o Espírito Santo me orientou e falou: por enquanto basta. Eu falei, amém. O Fê mesmo me falou uma vez: Ti, fui incentivado por você, estou lendo a Bíblia, comprei 10 livros. Eu falei, onde é que eu te incentivei? Eu me questionei, eu falei, onde é que eu incentivei o Felipe? E aí depois eu fui me analisando. Eu falei, naquilo que eu falo, naquilo que eu posto. O que você está postando está incentivando as pessoas a quê? As pessoas que você segue estão te incentivando a quê? Nós damos mais ouvido àquilo que as pessoas postam no Instagram do que aquilo que está escrito e postado na Bíblia há mais de 2000 anos. Vocês estão aí? Eu falei para a gente abrir lá em João 17, né, versículo 3, olha só. E a vida eterna é isso. O que é? A vida eterna. É isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Você tem noção do que esse versículo aponta para a gente, querido? A vida eterna, a gente vai passar a eternidade conhecendo a Jesus e conhecendo a Deus. A vida eterna é isso, conhecer a Ti. Aí você fala, nossa, eu não gosto de pregação, eu não gosto disso, eu não gosto... Cara, você vai chegar no céu e você vai ficar abismado. Que a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. E querido, você sabe que a eternidade não tem fim, né? Então você já entendeu que não tem fim o conhecimento que nós teremos de Deus. A gente vai passar dia após dia, ano após ano, século após século, milênio após milênio, eternidade após eternidade, conhecendo um pouco mais de Deus, descobrindo uma faceta a mais de Deus, mergulhando em algo novo a respeito de Deus. E sabe, eu acredito que até nisso, lá no céu, nós seremos libertos de coisas também. Porque o conhecimento dele é a verdade nos liberta. E você fala, nossa, há 55.339.222 anos, quando eu morei na terra, eu pensava que era assim, hoje eu aprendi que não. Aí Jesus vai virar para você e vai falar assim, Pacunhê, Anhê, Inossá. Quem sabe o que é isso? Sabe de nada, inocente, em haitiano. Você tem noção do que é isso? Você vai passar a eternidade conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus. E é exatamente o que o texto acabou de nos dizer. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, o conhecimento da verdade, o conhecimento de Jesus é o que nos liberta, é o que nos faz livres. A palavra, à medida que nós mergulhamos na palavra, nós somos libertos. Eu estou sem recurso, mergulha na palavra e você vai ver que você não precisa do recurso, você precisa do Deus que é dono do ouro e da prata. Mergulha na palavra, você vai dizer, puxa, meu casamento está uma titica de galinha, e você vai falar, não tem nada a ver com a galinha, tem a ver comigo. À medida que eu mergulho em Deus, eu sei que Ele me faz um marido melhor, não é orar para a Rebeca ser melhor, é eu mudar para o meu casamento ser melhor. Nós precisamos mergulhar na palavra, querido, a palavra ela liberta. É gostoso, você começa a ler e vai lendo, e a uma hora você fala, nossa, mas isso aqui linka com aquilo lá. Sabe o que é isso? Você está mantendo sua mente ativa, cheia de palavra, cheia da palavra. E aí o Espírito Santo olha lá e fala, agora eu vou linkar. Pá! Aí você fala, nossa, eu tive uma ideia agora, não teve ideia nenhuma, foi o Espírito Santo que te deu. Ele traz coisas, queridos, que vão nos transformar, que vão nos mudar, que vão impactar as nossas vidas. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, a gente já vai encerrar. À medida que nós estudamos, queridos, e meditamos na palavra, o Espírito vem e vai gravando ela no nosso coração. Quando nós estudamos, nós cooperamos para que Ele exerça a mudança em nós. Aí você pode até ser turrão e falar, eu não quero mudar. Aí você não canta aquela música, né? Ele é o bom, você canta outra versão. Eu sou o bom, sou o bom, sou o bom. Sabe, Deus te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você está. Ele te quer do jeito que você vier. Mas, queridos,
é impossível nós nos encontrarmos com Ele e permanecermos da mesma forma. Não dá. O amor te constrange, o amor te transforma, o amor te ensina. É como tomar banho. Alguns tomam banho só de domingo, né, para vir para a igreja. Outros, pensa comigo, olha só, você caiu na lama. Você chega em casa, você fala, eu vou tomar um banho. Sim ou não? Espero que sim, em nome de Jesus. Aí você entra no chuveiro. O sabonete olha para você e ele fala, não te quero. Fala isso? Não. O sabonete, ele te aceita como você está. Mas à medida que você vai passando o sabonete, a sujeira vai saindo. Tudo aquilo que está impregnado no seu corpo vai saindo, vai sendo colocado para fora. Deus é da mesma forma. À medida que nós chegamos mais perto dele, não é com pressão. Tem umas partes do corpo que às vezes você tem que esfregar bastante, né? Para sair aquela sujeira impregnada. Aqueles meninos de rua que eu digo assim, eu lembro de uma época que com 12 anos eu descia nas férias às 8 da manhã, só subia às 8 da noite. Chegava limpo em casa? Se eu descia de tênis ainda o pé estava bom, só fedido, não estava sujo. Às vezes que a gente descia de chinelo, largava o chinelo em algum canto, você só ia lembrar na hora de subir para casa. O pé estava o quê? Não estava preto, ele estava encardido. E como é que sai aquela sujeira do pé? Você esfrega, né? Tem coisas que vai doer um pouquinho mais, que você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo. Mas na maior parte do tempo são mudanças progressivas, leves, simples, que você não percebe. Você vai olhar e falar, nossa, eu mudei. Eu já contei para vocês isso aqui, eu tive pessoas que falaram para mim, Ti, eu olho para você hoje, e eu me lembro daquele menino de 12, 15 anos atrás. Tem alguns que vão além. Paulo Moreira, acho que todos vocês conhecem, ele fala muito disso. Ele falava, Ti, eu lembro de você com 13 anos na escolinha dominical, tacando chiclete no cabelo das meninas. E hoje eu olho para você aí, e aí ele já começa a chorar. Quem conhece ele sabe que ele é chorão. Cara, você tá aí, ó. Não consegue nem falar, né? Fica respirando 20 minutos até conseguir voltar a falar. Se você estiver me ouvindo, Paulão, te amo. Tio Dundum. Como carinhosamente eu chamava aí. Sabe, a palavra nos transforma. Eu quero ler com você a última passagem, 2 Coríntios 3,18. Cadê o pessoal do louvor? Só subiu o Rafa, gente. O Michel tá lá em cima, a Rê tá lá em cima também. Misericórdia. Pega o microfone, irmão, em nome de Jesus. O último versículo que eu quero ler com você, olha só, 2 Coríntios 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, acompanha aqui no telão. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente de glória em glória, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Não é nada forçado, não é nada doloroso, doído, que nos mata, que nos corrói, não. Mas é algo que gradativamente vai nos transformando. Lembra, padrão de pensamento, define o padrão de comportamento. À medida que nós inserimos a Bíblia para dentro, ela muda as nossas vidas. Ela muda a forma como eu falo com a minha esposa. Ela muda a forma como eu trato os meus filhos. Ela muda a forma como eu trato o meu chefe, o meu líder, o que quer que seja. Ela muda a maneira como eu me posiciono diante dos homens. Ela transforma o nosso caráter gradativamente. Vocês viram que eu falei pouco especificamente da leitura, de ler. Porque eu queria te apresentar, queridos, que a mudança ela vem à medida que nós estamos disponíveis para Ele. Nós precisamos cooperar com Ele, colocando para dentro a palavra. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos ministrar agora essa canção. E nós já vamos encerrar. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, mas
mas eu me atrevo a lhe chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a lhe chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a lhe chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Queridos, eu não vou fazer nenhum apelo essa noite, porque eu não acho que é o fato de nós virmos aqui com aquilo que foi anunciado hoje, mas eu quero te incentivar a tomar uma posição diante de Deus. A partir daqui você pode mudar, você pode se posicionar para essa questão da leitura. Começa com 15 minutos, começa com 20 minutos, começa com 6 capítulos, 3 capítulos, faz aquilo que está no seu alcance. Não é o ler excessivamente, mas é o contato com a palavra. Então começa com pouco, mas começa. Você vai ver, querido, que você não terá mais medo do coronavírus, por exemplo. Você vai respeitá-lo, mas por quê? Porque você conhece a palavra, você sabe que Ele é o Senhor, é um Deus de amor, e que Ele lança fora o medo. Você não vai só ter o conhecimento vazio disso, mas você vai viver essa verdade profundamente. Então eu quero te incentivar a se posicionar diante de Deus. Sabe, você quer viver um 2021 extraordinário? Cara, mergulha nele. É legal, talvez daqui a algum tempo a gente tenha condição de fazer umas campanhas, né? 12 dias de oração para 12 anos, 2 meses de milagres. 7 dias do ano para consagrar o ano inteiro, né? A gente pode fazer, isso é bom, isso é importante, isso é válido. Mas sabe, para de tratar as coisas de Deus como um mantra. O Evangelho é simples, basta mergulhar nele. Eu quero te incentivar a isso. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, Deus, para que, não em 2021, mas já a partir de amanhã, a partir de hoje, chegando em casa, alguns se posicionem em Deus. Eu quero começar a ter mais contato contigo, mais intimidade com o Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor toque profundamente os meus irmãos. Não para que o que eu anunciei se torne profundo neles, mas para que a tua verdade seja profunda neles. Para que a partir daqui, Deus, as coisas comecem a mudar gradativamente, de pouquinho em pouquinho. Para que o Senhor seja mais neles, como nós cantamos, mais de ti e menos de nós. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Então que à medida que nós estivermos lançando palavra para dentro, o Senhor também junto com ela comece a lançar sobre nós essa mudança gradativa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que toda investida do inferno, que toda postura, Pai, carnal, que toda postura, Pai,
que se isenta de culpa, Pai. Que toda postura, como de Adão e Eva, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, não. Que tudo isso cesse nas nossas vidas. Eu quero declarar sobre nós, é tempo de responsabilidade, é tempo de nós assumirmos a responsabilidade. Ajuda-nos, Espírito Santo, a assumir a nossa responsabilidade, a nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem, não mais procrastinando aquilo que precisa ser feito, mas fazer tudo aquilo que precisa ser feito, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós encerramos esse ano, como igreja, como comunidade, as nossas atividades, mas nós sabemos que o Senhor é soberano, é superior, é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, Pai, e transcende tudo isso. Que nesses últimos dias do ano, Pai, o Seu agir e o Seu mover sobre nós continue sendo manifesto. Nós te damos espaço, Deus. Atue, maneje nas nossas vidas aquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Em nome de Jesus, Pai. Nós te entregamos esse final de ano, o começo do ano que vem, as nossas vidas. E eu quero abençoar os meus irmãos. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos eles, Pai, nesses dias e nos próximos meses, no nome de Jesus. E se você crê, diga comigo, amém.